Bom dia, bom dia, bom dia você que está aqui nos assistindo, está entrando agora. Hoje tem treino, bebê. Oi, Carla, oi, Sheila, oi, Reis. Bom dia, vou fazer um treinãozinho aqui, rapidão, de 20 minutos. Apenas. Oi, Rose, um treinãozinho rápido de 20 minutos. Vamos? Bora? Quem vai, vai. Mandar bala aqui. Puxou, perna, segura, treinozinho rápido. Treinozinho rápido, Rose. Rapidão, de 20 minutos. Intensidade lá em cima. Bom dia, Rose. Seja muito bem-vinda. Eu me chamo Pamela Thaís. E aí, Jordânia? Treinozinho rápido, viu, Jordânia? De 20 minutos, vamos fazer? Vamos agir? Vamos fazer? Vamos alongar? Rapidão, 20 minutos, a gente faz. Desceu. Ei, é 20 minutos de treino. Vamos, Vaninha, vamos. 20 minutos de treino, vamos, dá certo. Dá tempo de calçar os tênis, viu? E aí, Shane, é 20 minutos de treino. Vamos fazer? Vamos agir. 20 minutos de treino. Vamos lá, Edna. 20 minutinhos. 20 minutinhos. Vamos, Gi. Glizane, vamos, Gli. Vamos, 20 minutinhos. Dá pra fazer demais. Vamos. A musiquinha que vai animar vocês. Sentou. Deita, mão na linha do ombro, vamos agir 20 minutinhos aqui, para começar meu dia. Vamos agir? 20 minutos de treino, viu, Rosane? Viu, Dalva? Viu, Alejandro? 20 minutinhos. Ó, primeiro exercício. Esqui, corridinha parada. Ok? Só isso. Ou pulo de corda, se tiver corda, certo? Vamos agir, né? Bora. Bora. 10 segundos. Já coloquei o timer aqui para saber quantas calorias vai ser o treino de hoje. Bora, vai. Vamos. Não sai, não desiste da live. Fica aí, vai valer a pena, eu prometo. Vamos. Começou aqui. Joelho alto. Vamos, respira. Um depois do outro. Isso, continua. Não desiste. Vai valer a pena. Isso você pode ter certeza. Vamos. Aproveita que é só hoje. Aí, só hoje. Agora só segunda-feira. Voltarei segunda-feira. Segunda e quarta. Aproveita. Prepara. Volta. Vai.
peso aí. No descanso, vai colocar peso. Um quilo de alimento. Se não tiver, não tem problema. Vamos, mais alto, mais alto. Prepara para descansar. Aí, boa, respira. Descansa. Descansa. Vamos voltar já. Volta, volta. Não desiste, continua. Vai valer a pena. Eu prometo, vai valer a pena. Vamos. Começou agora o treino. Vamos, João Vitor. Começou agora. Vamos aquecendo. Continua. É 20 minutinhos só hoje. 20 minutinhos. Respira. Vamos. Aí. Boa. Descanso. Se você não tiver peso, por favor, vai buscar. Certo? Vai buscar. Vai buscar peso. E vamos usar. Certo, José? Buscar peso, José. Vai buscar peso, José. Vamos buscar peso. 2 kg de alimento tem que seja. Vou mostrar como é. Próximo exercício. Vai para, ó. Agachou, subiu. Vamos, Riso. Começou agora. Vai começar agora, Riso. Vamos. Vamos, Riso, vamos. Vai. Vem. Subiu. Aproveita que vai ser 20 minutos só. Já foram 2 minutos de treino. Temos 17. Tá quase aqui em 3. Vamos. 3, 2, 1. Isso. Descansa. Até eu não tenho peso. Faz assim, ó. Finge que não tem peso. Só para subir os braços. Só para agachar mais calorias. Para exercitar mais músculos. Vamos. Continua. Vai valer a pena. Não desiste. Vamos. Aproveita. Continua. É 20 minutinhos. No instante termina. Vamos. Mais um. Aí, boa. Respira. Prepara. Vamos, Juliana. Começamos agora. Vamos. Outro agachamento. Vamos. Se você é aluno biofit, está com o plano ativo, reserva o material para a próxima semana. Vamos, continua. Aí mais uma. Aí. Prepara. Descansa. Leva a minha. Esquece a dor. Vamos, Juliana. Começamos agora, Juliana. O próximo exercício agora é stiff. Se não tiver peso, ó. Mão na canela e volta, ok? Mão na canela e volta. Prepara. Respira. Vamos. 20 segundos. 1, 2. Até o pé. Vamos até o pé. Vamos. 1, 2, vamos. 3, até o pé. 4. Pressiona um pouquinho com ele. Boa, Juliana. Boa, Hannah. Aí. Boa, Riso. Respira. Mais um round. Aí. Vamos. Não desiste, vai valer a pena. Vamos. Continua. Não desiste. Mais um até o pé. Vamos. Continua. Mais um pouquinho de joelho e vai. Vamos. Descansa. 10 segundos para você respirar. 10 segundos. Vamos, Rose. Vamos, Dalva. Vamos, Luiziane. Vamos lá, Eva. Vamos, Riz.
Descanso. Prepara. E aí, Fernando? Prepara. Vamos, Rose. Respira, Rose. Respira. Respira, Dalva. Vamos, Cristiane. Respira. Não desiste. Vai valer a pena. Fica. Tá acabando. O próximo é só isometria de agachamento. Certo, Dalva? Posso contar com você, Rose? Vamos, Riso. Glisiane. Respira. Vamos, Franco. Respira. Vamos, Dalva. Respira. Recupera. Desceu. 90. Segura, galera. Segura. Vamos, Riso. Segura. Isometria. Vamos, Riso. Vamos. Vamos, Lene. Segura, Dalva. Segura, Cristiano. Segura. Fica. Aí. Subiu. Respira. E aí, Isauro? Quanto tempo, meu filho? Vamos fazer? Vem, gente. Vamos. Isometria de agachamento. Segura. Vamos, Dalva. Fica. Não desiste. Você consegue. Vamos, Cristiano. Não desiste. Vamos, Rose. Vamos, Alejandro. Segura. Desce mais. Fica, Riso. Desce mais. Mais, Laena. Fica. Aguenta. Falta pouco, Dalva. Sobe. Boa. Mais um, Dalva. Vamos, Jeff. Mais um. Isometria de agachamento. Vamos. Fica. Boa, Luana. Segura. Fica, Dalva. Fica, Cleisinha. Fica. Segura. Aguenta, Cleisinha. Segura. Aí. Descanso, viu? Vamos, Jussi. Aguenta. Vamos, Isauro. Vamos, meu filho. Vamos, Dalva. Rose, Riso, Franklin, Glisiane. Vamos, querido. É 20 minutinhos só, certo? Sem calorias aqui já. Hoje é hardcore. Aproveita que agora é só segunda-feira. Só volto segunda e quarta. Aproveita. O próximo é só aqui, ó. Ok? Só corridinha parada. Prepara. Vamos. Continua. Vou só me ajeitar aqui. Vamos, Dalva. Continua. Vamos, Isauro. Lá em cima. Não desiste. Vamos. Vai valer a pena. Continua. Não sai. Fica. Respira. Vamos, Michel. Vamos, Cabrinho. Vamos. Corridinha. Vamos, Dalva. Vamos. Continua. Vai valer a pena. Não desiste. Não desiste de você. Continua. Vamos treinar. Cuide da sua saúde. Estou aqui para lhe ajudar. Vamos. Não dá desculpas. Dá solução. Quero resultado. Vamos. Aí. Boa. E aí, Ellen? E aí, Michel? Foi magia? Mais uma? Aguenta, Dalva. Vamos. Continua. Não desiste. Mais alto, joelho. Vamos. Lá em cima. Vamos, Riso. Vamos lá. Continua, Cleiton. Lá em cima. Vamos, Isauro. Vamos agir, meu filho. Levante. Vamos. Aí, boa. Descanso. Ok? Na próxima live eu vou colocar uma plaquinha ali, ó. Proibido entrar só para olhar. Certo? Tem que fazer. Ok, Ellen? Ok? E aí, Dalva? Tá dando certo? Tá dando certo, Rose? Hein? Glisiane, tá dando certo? Laena, Alejandro, Riso. Tá dando certo? Ó. O próximo é burp. Você não sabe o que é burp? Eu vou mostrar agora, ó. Mão no chão. Vamos. Mão no chão. Pé pra trás. Ok? Conjugar. Vamos. 1. 6.
traz os pés na linha do ombro, viu? Respira. Toma. Respira. Vamos. Continua. Esquece o som. Internet travou. Continua. Vamos, Dalva. Vamos, Play. Aê, respira. Continua, certo? Não desiste. Mais um, vamos. 1, 2, 3, vamos errando. Vamos, Riso. Continua. Não desiste, Rose. Vamos, Dalva. Mais um. Mais um. Aê. Respira. E aí, Academia Profit? Vai fazer o treino? O próximo é abdominal remador. Então, deita no chão. Ó. Vou mostrar. Se o celular colaborar. Ok? Deita no chão. Claro, né? Estende tudo. Pega o calcanhar. Vamos. Esse é o normal, remador. Ok? O adaptado, Dalva. Puxa as pernas, ó. Viu, Rose? Ok? Quem aguentar sobe, viu, Clay? Viu, levanta o leve, viu, Rio? Vamos, Dalva, continua. Não desiste, Clay. Vamos, Rose. Mais uma, Rose. Boa. Respira, vamos mais um. Vamos, tá acabando, vai dar certo. Vamos, respira. Vamos. 1, 2, 3. Vamos, Dalva, vamos, Rose, continua. 5, vamos. Vamos, Leite, continua. Acelera. Vamos, Leite. Continua, não desiste. Vamos, respira mais um. Aê. Boa. Tá acabando, vai dar certo. Vamos, vai dar certo. Mais um. Vamos. Vamos lá. Continua. Mais uma, Dalva. Eu aguento. Eu consigo. Mais uma. Isso, mais uma. Aê. Top de tudo. Descanso. O próximo é o ciclista, viu? Vou mostrar como é. Estende uma, ó. Se não aguentar, deixa ele tudo aqui, ó. Uma estirada. Ok? Vamos, prepara. Vamos, Rose. Vamos, Dalva. Tira. Vamos, Leite. Continua. Volta. Isso, conjuga. Vamos, Alejandro. Vamos, Rio. Conjuga. Estende. Chuta. Isso. Vamos, mais um. Aê. Boa, não desligue. Só mais um. Vamos. Respira. Vamos, vai dar certo. Tá acabando. Tá chegando no fim. Vamos, tá chegando no fim. Continua, não desiste. Vamos, você consegue, Dalva. Vamos, Rose. Não desiste. Respira. Vamos, Rio. Se não aguentar, ó, dá uma paradinha. E movimenta pelo menos a perna, pra não ficar parado. Ok? Vamos, mais um. Vamos, tá acabando. Só tem esse outro. Você consegue. Vamos. Respira. Vamos.
Vamos, vamos, tá, vamos. Respira, Lena, continua. Vamos, ó. Não desiste. Vamos, Luciano, faz o que dá. 3, 2, 1. Aí, boa. Tá acabando. Vamos fazer a corridinha e prancha baixa, certo? Na ordem, prancha baixa. Tá, não sei o que é prancha baixa, vou mostrar. Distribui o peso entre o braço todo, certo? Não bota força só aqui não. Se você não aguentar, estende, certo? Se não aguentar, faz assim, ó. Fica aqui. Se aguentar, ó. Ok? Nem pode descer demais e nem subir demais. Prepara. Vamos. Vamos, Dava, vamos. Vamos, Rose. Continua, Cristiano, vamos. Não desiste, falta pouco, pai. Vamos. Vamos, Alejandro, vamos. Vamos, Riso. 2 treinos por dia, Riso. Papo de tudo. Continua. Aí. Top. Mais 2 de frango. Respira. Joga o abdômen pra dentro. Contrai tudo, ok? Vamos. Vamos, vamos. Continua. Vamos, falta pouco, tá acabando. Eu consegui. Eu venci mais um dia. Top. Eu cuidei da minha saúde. 3, 2, 1. Aí. Boa, mais um. Tá dando certo, você conseguiu, tá contribuindo positivamente pro seu corpo. Vamos. Parabéns, está cuidando da sua saúde. Continua. Show. Continua. Vamos, Dava. Vamos, Rose. Vamos. Vamos, Bezinho. Segura. Aguenta, Leandro. Aguenta. Vamos, Leandro. Segura, Segura. Vamos, Rose. Vai dar certo. Aê. Boa. Vamos. Descanso. Tá acabando. Agora é só os polichinelos aqui. Skip aqui, ó. Ok? Pode ser polichinelo e pode ser pulo de corda. Ok? Estamos acabando. E aí, Flávia? E aí, Fred? Fabrício? Bom dia. Estamos aqui concluindo mais um treino, cuidando da nossa saúde, do nosso corpo, nesse momento tão difícil do corpo e da mente. Vamos reduzir os picos de ansiedade. 3, 2, Vamos. 1. Vamos, Luz, vamos. Vamos, começa aqui. Isso. Vamos, Dava. Vamos, Riz, vamos. Continua. Não desiste, tá acabando. Vamos, Riz, tá acabando. Joelho lá em cima, Riz. Joelho lá em cima. Vamos lá em cima, joelho, vamos. Tá acabando, falta um minutinho. Esse aqui agora. Parabéns. Vamos. Vamos. Vai dar certo. Conseguimos treinar hoje, cuidar da nossa saúde. Vamos. Tá acabando. Parabéns a quem participou hoje. Obrigado pela presença. Segunda-feira tem mais às 10. Segunda e quarta estou aqui às 10. Aê. Boa, respira. O último. De tudo. Parabéns, você conseguiu, show de bola. Vamos, o último. Boa, respira. Continua. Tá acabando. Uma ótima semana. A todos vocês, positividades, coisas boas das suas vidas. Tenha um ótimo dia. Uma boa recuperação do treino. Boa, Rose, obrigado pela presença, Dalva. Obrigado pela presença. Rizio. Obrigado. Meu muito obrigado. A presença de vocês aqui hoje, certo, Luciano? Laena, Alejandro, Rose, Rizio e Dalva. Até segunda.
Um beijo, obrigado pela presença. Espero que tenha contribuído positivamente no dia de vocês hoje. William, acabamos de acabar. Até segunda. De 10. Segunda, tô aqui de novo.